Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes bíblicos que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, pegue o papel e a caneta e vamos estudar sobre o ministério de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Eu vou deixar detalhes derivados dos originais mais antigos do mundo. Portanto, assista a esse vídeo até o final. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e curtir os meus vídeos. Não se esqueça também de ativar o sininho para que você tenha novas notificações do meu canal. Vamos agora estudar sobre o ministério de Jesus, porque tem muitas pessoas que gostam de falar sobre Jesus, porém não tem detalhes profundos para explicar. Esse vídeo é muito importante, porque eu vou deixar detalhes derivados dos idiomas, da cultura, do ponto linguístico, do ponto idiomático mais antigos do mundo. Meu amigo, assista realmente e também divulgue para que mais pessoas conheçam o meu canal e você venha me abençoar pelas redes sociais. Então, meu amigo, eu já fiz um vídeo que eu expliquei que lá no passado retroativo, há bilhões de anos atrás, não existiam três deuses, só existia um Deus, chamado de Yud, Re, Vav, Re, tá bom? E o Filho Jesus e o Espírito Santo moravam dentro dessa divindade. Hoje, aqui no Brasil, é conhecido a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, no original bem antigo, é conhecido somente uma divindade com três personalidades. E isso é muito bom, porque eu expliquei também em outro vídeo que naquele tempo, ou seja, lá no passado, Deus morava em Zafon. Zafon é o sétimo lugar mais alto da dimensão. Então Deus morava em Zafon e Jesus morava dentro de Deus. Isso é muito bom, porque a história diz que Jesus deixou a casa do Pai, o corpo do Pai, e veio habitar entre nós. Isso está registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 a seguir. Então pode observar que lá no passado retroativo, Jesus morava dentro de Deus, e aí Jesus entrou dentro de uma metamorfose, saindo dentro de Deus e entrando dentro de Maria, e nascendo como homem. Olha que legal, pessoal. E podemos observar que Jesus nasceu em Belém de Judá. Nasceu em uma manjedoura. Todo mundo conhece a história. E depois de 2 anos, Jesus já estava em Nazaré, quando apareceram 12 magos da Babilônia, que trouxeram ouro, mirra e incenso. Foram 3 presentes trazidos por 12 magos, 12 reis. Uma questão de 2 a 4 milhões de reais. Eu já expliquei em outro vídeo que Jesus era milionário, porque quando Jesus nasceu, os magos da Babilônia, os reis, trouxeram ali ouro, incenso e mirra, no valor de aproximadamente 2 a 4 milhões de reais. Então, quando Jesus nasceu, logo em seguida, quando Jesus estava com 2 anos, Jesus recebeu essa aproximação de dinheiro, 2 a 4 milhões de reais, tá bom? Isso é muito legal porque as pessoas acham que quando Jesus nasceu, os magos chegaram ali e Jesus estava na manjedoura. Mas é uma menos verdade. Jesus realmente nasceu na manjedoura, mas os magos estavam na Babilônia. Então eles caminharam 2 anos até chegar em Israel. Quando os magos chegaram em Israel, Jesus já estava com 2 anos de idade, tá bom? Provavelmente você não sabia disso e provavelmente também isto é a primeira pérola que eu deixo aqui nesse vídeo, que Jesus estava com 2 anos quando foi presenteado pelos 12 magos e não com um dia de nascido, como a história latina fala, tá
tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito sério, isso é muito forte. Inclusive, no meu livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, eu coloco no livro o nome dos 12 magos que vieram trazer o dinheiro para Jesus, o ouro, a mirra e o incenso. 12 magos, e aí eu vou colocar a relação no livro, tá bom? Nesse livro, eu coloco a relação do nome dos 12 magos que trouxeram os presentes para Jesus. Eu coloco também o nome dos pastores que estavam no campo e viram os anjos cantando, tá bom? E então esse livro aqui, eu deixo 1000 pérolas importantíssimas que vale a pena a gente adquirir para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento. Então Jesus nasceu em Belém de Judá, e aí com 2 anos Jesus recebe os 2 a 4 milhões de reais pelos magos. Aí Jesus fica sumido na história por 10 anos. E aí Jesus reaparece com 12 anos de idade, já dando aula para os sumos sacerdotes ou para os esquibras de Jerusalém. Logo em seguida, Jesus com 12 anos some do mapa por 18 anos e já aparece novamente com 30 anos de idade. Jesus ficou desaparecido da história judaica, da história grega. E aí surge aquela pergunta, né? Onde Jesus estava nesse período de 2 aos 12 anos e dos 12 aos 30 anos? Onde Jesus estava? Então, meu amigo e minha amiga, vai aparecer várias histórias dizendo que Jesus, nesse período de 2 aos 12 anos, ele estava estudando em Nazaré. E aí ele aparece no cenário com 12 anos de idade, em Jerusalém, e quando ele foi com 12 anos para Jerusalém, ele estava passando do tempo da inocência para o tempo da consciência. E ali houve uma festa em torno da idade de Jesus. Jesus estava sendo consagrado como um adolescente, saindo do período da inocência para a consciência. Isso acontecia quando a criança chegava aos 12 anos de idade. E aí Jesus deu uma palestra e todo mundo ficou de boca aberta com a sabedoria de Jesus, com 12 anos. Logo em seguida, Jesus desaparece do mapa e aparece de novo com 30 anos. Então Jesus some por mais 18 anos. E aí surge a segunda pergunta: onde Jesus estava entre os 12 aos 30 anos? Meu irmão, segundo a cultura judaica, Jesus foi para a China, para a Índia, foi para o Egito fazer grandes faculdades. Esses detalhes são apresentados nas histórias estas bíblicas, porque a Bíblia não informa, a Bíblia é muda em relação a esse assunto, tá bom? Mas a história judaica diz o seguinte, que Jesus, na verdade, ele não se casou. Jesus ficou em Nazaré. A história judaica diz que Jesus ficou em Nazaré. E a história grega e as demais histórias, estas bíblicas, diz que Jesus foi para a China, para a Índia, para o Egito. É por isso que tem um versículo que fala assim: do Egito eu chamei o meu filho. Porque quando Jesus estava com 30 anos aproximadamente, Jesus não estava em Israel. Deus chamou Jesus do Egito, porque Jesus estava no Egito fazendo faculdade teológica. Entendeu? Então, tem essas histórias aí que são muito importantes. É bom você conhecer essa história. Isto não é heresia, é história. E você que é um professor, é um pastor, precisa conhecer todas as fontes. Precisa conhecer todas as fontes. E eu estou passando aqui fontes legais. Olha meu rascunho, muito interessante. Tem uma história que diz que Jesus teve um caso com Maria Madalena, mas não tem respaldo bíblico, porque Jesus é filho de Deus. Então Jesus tem o sêmen de Deus, tem a característica de Deus. Jesus tem os cromossomos de Deus. Então Jesus não podia ter relação sexual com mulheres aqui da terra. Uma vez que se Jesus tivesse relação com uma mulher aqui da terra, o seu filho seria um meta-humano. Entendeu? Porque Jesus era um meta-humano, Jesus era Deus e homem. Então, qualquer filho de Jesus nascido aqui na terra seria um semideus. Uma filha de Jesus, por exemplo, uma semideusa. Então Jesus não teve caso com nenhuma mulher aqui na terra. Jesus não teve relação com nenhuma mulher para não gerar filhos, uma vez
que Jesus não era simplesmente humano. Jesus era mais do que humano. Talvez você pode achar que isto não é uma verdade, mas eu quero te dizer que Jesus não era simplesmente humano. Jesus tinha uma parte espiritual, a parte de Deus na parte humana, Maria. Entendeu? O sêmen de Deus em Maria. Ou seja, Maria ficou grávida de Deus. Isso é muito forte. Talvez você não aceita essa concepção, mas independente da sua concepção ou da sua aceitação, eu estou passando a história hebraica para você. E a história hebraica diz que Jesus não era simplesmente humano. Jesus era Deus-homem e homem-Deus. Jesus tinha a parte de Deus na parte humana. Jesus tinha a parte humana na parte de Deus. Tá bom? Isso é muito forte, porque Jesus não poderia ter realmente relação com mulher nenhuma aqui na terra. Então Jesus era filho de Maria, mas Maria não teve relação com José antes de Jesus nascer. Então, podemos observar que quando José morreu, Jesus estava com 18 anos. Como que José morreu? Então, a história da morte e da sepultura de José, o pai de Jesus, está neste livro. Tá bom? Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Eu vou deixar o livro aqui comigo, porque sempre eu vou falar desse livro com 1000 pérolas. Então, aqui vai dizer o seguinte, nesse livro, que José, o pai de Jesus, morreu com aproximadamente 45 anos de idade. E ele estava fazendo um trabalho na casa de Herodes, no palácio. Então, ele subiu em um andame, uma escada alta. E aí José acabou caindo da escada e acabou morrendo. E Jesus ficou tomando conta de Maria, e Jesus também tinha vários irmãos. Aliás, Jesus tinha 7 irmãos. Na verdade, segundo a história, Jesus era o 8º filho de Maria. Tá bom? 8º filho de Maria. Então Maria teve vários filhos. Aliás, Maria teve vários filhos e várias filhas. Tá bom? Jesus era o 8º entre os homens e mulheres. Jesus tinha 3 irmãs. Isto, meu amigo e minha amiga, é muito especial você saber desses detalhes que a Bíblia não fala. Por que que a Bíblia não fala? A Bíblia não fala porque a Bíblia ela é resumida. O próprio Jesus falou o seguinte: se todas as coisas fossem escritas, nem mesmo todos os livros do mundo caberiam. Então, a Bíblia é um resumo. Você precisa de comprar livros maravilhosos, como este livro aqui. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com mais de 1000 pérolas, tá bom? É bom também você comprar o livro de Gênesis, a revelação completa. É bom você comprar esse livro também, para que você tenha esse conhecimento dos originais hebraico, aramaico, grego, para você balancear a sua vida espiritual e ministerial no conhecimento. É bom entendermos aqui que existem 5 pódios, e o pódio mais alto é o pódio do conhecimento. Tá bom? O pódio do conhecimento é o pódio mais alto. Isto está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11. O conhecimento está no 5º pódio. E agora Jesus aparece no cenário de Israel, com 30 anos de idade. E a primeira coisa que Jesus fez foi procurar João Batista. João Batista era primo segundo de Jesus. E João Batista batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, né? Porque ali tinha muitas águas e, pela lei judaica, não podia batizar uma pessoa em águas paradas, tá bom? Se você batizasse uma pessoa em água parada, você tinha que esperar 7 dias para batizar outra pessoa. Porque, segundo a cultura judaica, o pecado e a maldição ficavam na água. Então, no Rio Jordão tinha muita água. Batizava uma pessoa, aí a água corrente levava o pecado, levava a maldição, trazia outra pessoa, batizava, e as águas iam levando o pecado e as maldições. Então, pela lei judaica, é proibido batizar pessoas em piscinas. É proibido, tá bom? Mas aqui no Brasil já tem esse costume de batizar em piscinas, que não é aprovado nem pela Bíblia, nem pela questão judaica. Mas eu estou aqui para respeitar a cultura brasileira. Então vamos seguir aquilo que a cultura brasileira tem apresentado para nós. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão aqui do ministério de Jesus, porque Jesus
foi batizado por João Batista no Rio Jordão, saiu do Rio Jordão, foi para o monte, tá bom? No livro eu falo o nome do monte que Jesus foi consagrar 40 dias e 40 noites, tá bom? E ali no monte onde Jesus ficou, tinha vários essênios, que era o pessoal de João Batista, que moravam ali no monte, e Jesus ficou naquelas tendas, consagrando ali 40 dias e 40 noites, derrubando aquela tese de que Jesus ficou sozinho lá no monte, tá bom? E eu vou falar no outro vídeo sobre a questão dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, onde Jesus realmente escolheu 12 apóstolos e 72 discípulos. No livro eu falo o nome dos 12 apóstolos e dos 72 discípulos. Você sabia que Jesus tinha 12 apóstolos e 72 discípulos? Isso equivale a 84 seguidores. Jesus tinha 84 seguidores. E neste livro aqui eu falo o nome dos 84 seguidores. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você assistir o outro vídeo, onde eu vou falar sobre a morte de Jesus, eu vou falar o peso da cruz, tá bom? Por quantos quilômetros Jesus andou, você sabe, com a cruz? Quantos quilômetros Jesus andou com a cruz de Jerusalém até o Monte Gólgota, o Monte Caveira? Você sabe qual era o peso da cruz que Jesus levou? E outra pergunta que eu quero te fazer antecipadamente: Jesus levou a cruz ou levou parte da cruz? Eu vou explicar no outro vídeo, tá bom? Outro detalhe que eu vou explicar no outro vídeo é o seguinte: quantas chicotadas Jesus tomou, né? Então eu vou explicar que Jesus levou 468 chicotadas. 468. Eu vou explicar no outro vídeo, tá? Baseado aqui em Deuteronômio capítulo 25, tá bom? Eu vou explicar no outro vídeo que Maria, mãe de Jesus, tinha uma casa. E quando Jesus foi crucificado, pegaram a casa de Maria, mãe de Jesus, e destruíram. E pegaram uma viga da casa de Maria para fazer a cruz de Jesus. Você sabia que Maria, mãe de Jesus, perdeu a casa dela porque destruíram a casa de Maria para fazer a cruz de Jesus? Você sabia? Tem respaldo bíblico. Eu vou passar isso no outro vídeo. Eu vou deixar o versículo sobre isso para você anotar lá no livro de Êxodo, tá bom? Está escrito sobre isso aqui. Eu vou deixar no outro vídeo. Eu vou falar sobre a coroa de Jesus, porque a coroa que fizeram para Jesus, a coroa de espinho, era a coroa do diabo. Exatamente. Você sabia disso? Que Jesus tomou a coroa do diabo? Não sabia? Então, todos esses detalhes eu deixo no livro dos Sermões e no livro de Gênesis. Para você que gosta de detalhes profundos, esses livros são maravilhosos. Detalhes além do conhecimento brasileiro. Esses detalhes eu deixo no livro. Também eu vou deixar bastante detalhes em relação a isso no outro vídeo. Eu vou falar também no outro vídeo o que eu falo nos livros, que Jesus parou 13 vezes na estrada de Jerusalém até o Monte Gólgota, tá bom? E quantas vezes Jesus caiu? Quantas vezes Jesus caiu com a cruz? Você sabe? Então tá no livro, eu vou deixar também no outro vídeo, tá? Outro detalhe, Jesus caiu com o rosto por terra, com a cruz. E a queda de Jesus foi somada por quilômetros, tá bom? E qual foi o impacto por quilômetros do rosto de Jesus contra o chão da cidade? Você sabe? Tá no livro. Tá no livro. Esse impacto do rosto de Jesus com o terreno seco. Tá no livro. O impacto de quantos quilômetros por hora foi a queda de Jesus. Meu irmão, no livro tem coisas que realmente não dá para falar no vídeo, mas no livro você vai alcançar todos esses detalhes. E aí eu vou explicar por que Jesus foi para o Gólgota, né? Foi crucificado no Gólgota, no Monte Caveira. Por quê? Você sabia que existe um segredo? Aliás, existem 3 segredos no Monte Gólgota. Eu vou melhorar para você. Você sabia que existem 4 segredos pelos quais levaram Jesus a ser crucificado no Monte Gólgota? 4 segredos? Então, eu vou explicar isso. Vou fazer um outro vídeo, porque é muita coisa, tá bom? 4 segredos bíblicos pelos quais Jesus foi crucificado no Monte Gólgota.
4 segredos. Olha que coisa importante. Talvez você não sabe disso, mas ali existiam 4 segredos. Por isso que Jesus foi para o monte, para ser crucificado no Monte Gólgota. Tá bom? E aí, meu amigo e minha amiga, eu vou explicar outros detalhes. Por que Jesus morreu em pecado? Por que Jesus foi para o inferno? Tudo isso eu vou deixando aí no meu canal do YouTube. Vai assistindo, vai se inscrevendo no meu canal, vai me dando aquele apoio moral, aquele apoio. Vai se inscrevendo, deixando like, deixe seus comentários aqui na descrição, ative o sininho para você ter novas notificações. Vai ser muito legal você me acompanhar, eu já agradeço antecipadamente, mas agora eu vou terminar esse vídeo porque eu tenho pressa para fazer o outro vídeo, né? Uma vez que o meu rascunho é muito grande. Eu tenho muita coisa para falar e o meu tempo aqui é super, pequeno, mas eu vou deixar bastante coisas legais. É claro que aqui no YouTube eu não posso deixar tudo, uma vez que o meu tempo é pouco, mas eu estou sugerindo que você adquira esse livro aqui, livro A Revelação Completa de Gênesis, e também o livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, 715 páginas, o livro de Gênesis, 715, e o livro dos Sermões, 720. Eu estou aqui com a miniatura, ele é bem maior que isso. Então adquira porque está na promoção, e você com esses 2 livros, você vai adquirir mais de 2.000 pérolas, mais de 2.000 detalhes, mais de 50 sermões, mais de 300 nomes anônimos nos 2 livros, tá bom? Então você vai enriquecer no conhecimento. Adquire imediatamente. Aqui na descrição eu deixo o número do meu telefone para você me mandar uma mensagem de WhatsApp imediatamente e adquirir esse material. Presenteia alguém da sua família, talvez o seu esposo, a sua esposa, presenteie aí um pastor, um amigo com esse material. É um material que vai surtir efeito na vida eterna, porque se você é dizimista, isto vai ser bom porque você vai receber o teu galardão. Dízimo é galardão, oferta é galardão. Agora, o conhecimento é posição. Conhecimento é posição. Então adquire aqui, olha, esses livros para você adquirir posições nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.
você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista.
Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.